Vamos lá, Filipenses capítulo 4, no versículo 6. Esse tema que nós vamos falar aqui, ele é muito importante. Calcula-se que a maioria das pessoas, a maioria hoje, daí para mais de 80% das pessoas sofrem do mal da ansiedade. Ansiedade não é só roer unha. Ansiedade não é só ser hiperativo. Ansiedade não é só ser inquieto. O que é ansiedade de acordo com a Bíblia Sagrada? E quais são os malefícios da ansiedade? Mas antes de entrar na mensagem, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem aqui se considera ansioso? Misericórdia. E quem não é ansioso, mas é procrastinador? Que isso? Ah, tá. Tá bom. Procrastinador é quem é calmo demais e deixa as coisas sempre para depois. Quem é assim? Quem gosta de... Levanta aí. Você, mas alguém que gosta de ficar empurrando com a barriga. Pastor Samuel, eu sei que ele é muito procrastinador. Procrastinador é aquela pessoa que conta até 1010 para tomar decisão. O André, eu tenho certeza que ele é. Eu não tenho dúvida que o André é procrastinador. Também não tenho dúvida que o Harris é ansioso. Aqui eu bato o olho nos irmãos, eu sei que eles são ansiosos ou procrastinador. Você é o que, Tony? Você não é nada. Nem ansioso, nem procrastinador. Procrastinador não é pecado não, viu, gente? Não é uma coisa assim tipo adultério, quem é adúltero, não é nada disso não, tá bom? Bom, eu estou mais para ansioso do que para procrastinação. Será que eu sou ansioso, gente? Acho que não, hein? Mas tudo bem, a ansiedade, ela tem um problema seríssimo. Apesar de nós estarmos aqui ministrando hoje, nesses cultos sobre o Espírito Santo, nossa igreja é governada pelo Ruach HaKodesh. Então, nós temos que ouvir a voz do Senhor. Obviamente, veio a direção de falar sobre combatendo e vencendo a ansiedade. Vamos ler Filipenses 4 e 6. Aqui nessa Bíblia linda que eu ganhei. A King James. Quando você tiver condição, compra uma. Pastor, nós vamos comprar uma para os pastores, viu? O pastor Elisandra já vai atrás amanhã. O irmão já ganhou uma, viu? Eu quero que todos os pastores leiam a mesma versão. Tá bom? Gostou dessa, né? Então vamos lá. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas diante de Deus por meio de oração, súplicas e agradecimentos. Muda muito, né? Antes de entrar no termo da questão da ansiedade, eu quero falar para os irmãos que a Bíblia diz que nós temos que ser gratos em tudo, não por tudo, viu? É diferente. Você não pode, por exemplo, bater um carro e falar, obrigado, Senhor, porque eu bati esse carro. É em tudo, não por tudo. Em tudo é graças te dou, Senhor, porque tu tem estado comigo. Por exemplo, aqui na versão de 400 anos atrás da King James, sabe como é que está o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Será que muda ou não? O texto sugere que tudo pode me faltar, Deus não me falta. Então, camarada pega o texto, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele já fala, não vai me faltar carro, não vai me faltar casa, não vai me faltar nada, é totalmente diferente. Está querendo dizer que pode faltar carro, pode faltar tudo, mas o Senhor não te falta. Você vê como que negócio de tradução com tempo é muito importante. Dentro do tema que nós vamos abordar aqui, a título de introdução, faço de novo a primeira pergunta. Você é um
uma pessoa ansiosa, ou você é uma pessoa fria, porque tem o ansioso e tem a pessoa que não se importa com nada, que espera o mundo acabar em barranco para morrer escorado, acabar em colchão para morrer deitado, né? A cobra pica ele, ao invés dele correr para se livrar da cobra. Não, é o contrário, né, Toninho, essa piada, né? Tem que lembrar as piadas do Toninho. Eu digo que o Toninho tem dom para causa do arte. O cara, antes da cobra picar ele já está procurando um antídoto, ao invés de correr da cobra. É assim que é a piada. A questão é o seguinte: a ansiedade, meus irmãos, ela tem tomado conta da vida do ser humano nos últimos dias. Você é o tipo de gente que vive remoendo tudo. Você remói palavras, você remói passado, você remói atitudes, você se arrepende e se sente culpado por tudo. Não devia ter falado isso, não devia ter feito isso, não devia ter ido ali, não devia. Você é esse tipo de gente que vive sempre com arrependimentos terríveis. Que entra mundo e sai mundo, você se arrepende até do pensamento. Não devia ter comido isso, não devia ter comido, não devia ter dormido até tarde, não devia ter dormido até cedo, devia ter dormido mais. Você é esse tipo de gente? Perceba você que esse tipo de gente, o ansioso, ele tem um problema muito sério. Ele antevê e antecipa os problemas. A definição da palavra preocupação é ocupação antecipada. É você se ocupar da ocupação antes da ocupação. E a preocupação antecipada, que é o nome para preocupação, é a famosa ansiedade. É aquela pessoa que antes de viajar não consegue dormir na noite anterior. É aquela pessoa que ela fica sempre com a sensação de expectativa. Ela amanhece com a expectativa, mas ela não sabe o que ela está esperando. Você conhece gente assim? Que espera alguma coisa, mas não sabe o que é? Você conhece gente assim que quer alguma coisa, mas não sabe o que quer? Você conhece gente que tem expectativa, mas não sabe do que é essa expectativa? Parece que tem algo para acontecer, mas não tem nada para acontecer. O nome disso é o quê? Ansiedade. Ou seja, a pessoa sofre antes dos problemas ou acontecimentos. A pessoa sofre pensando no que vai comer, ela sofre pensando no que vai vestir, ela sofre aonde vai morar, sofre pensando aonde vai trabalhar, sofre antes de ter filhos, sofre depois de ter filhos, sofre antes de casar, sofre depois de casar, ela sofre antes de namorar, sofre antes de noivar, sofre antes de casar. Ela vive com uma expectativa que não existe. Você conhece alguém assim? Não responda. Eu conheço um monte de gente assim. Você sabe que recentemente eu percebi que eu tenho vencido a ansiedade? Eu consegui ficar 28 dias esperando um carro. Eu vendi meu carro e fiquei sem carro. E não fiquei perturbado. Normalmente o ansioso não consegue ficar assim, né? O ansioso ele fica possuído. Não é possível, meu Deus. Para mim foi tão natural. Até a minha esposa falou assim: você está bem? Você não está ansioso? Eu falei: não. Estou de boa na lagoa. Tranquilo como grilo. Mas eu estou tranquilo. Só que uma pessoa ansiosa, ela tem ansiedade que é normal. Ansioso antes de casar, ansioso antes de ter um filho. Agora ansioso antes de vestir uma roupa, ansioso antes de fazer um almoço, ansioso por coisas que habitualmente não eram para ficar ansioso. Isso é um problema sério. Como vai ser minha aposentadoria? Aí, pastor, mas quem não fica ansioso, como vai ser a aposentadoria? Todo mundo. Só não pode uma pessoa de 20 e poucos anos ficar ansioso antes da aposentadoria. Ou então,
da minha família morrer. Irmão, eu era uma pessoa tão ansiosa que eu me pegava chorando com a morte do meu pai. E a minha esposa, mas bem, seu pai está vivo, cheio de saúde. Eu não imagino viver sem meu pai. Mas ele está bem, tem saúde. Mas o dia que ele morrer, mas um dia todo mundo vai morrer. A ansiedade é uma coisa terrível, gente. E se eu ficar doente? Uma pessoa ansiosa, ele antevê os males, ele antevê os problemas. E se eu ficar doente, quem vai cuidar dos meus filhos? Um dia, eu cheguei na casa de uma irmã, ela estava chorando de soluçar. O que foi, irmã? Eu estou me imaginando que se eu morrer, quem vai cuidar dos meus filhos? Mas só está com câncer? Não. Só está perto da morte? Não. O que só tem? Não, eu sou saudável. Então por que só está chorando? Você conhece alguém assim? Quem conhece aí? Você já viu essa pessoa no espelho? Não é esse nível, mas os níveis é o que menos importa. Alguém da minha família pode morrer. Irmãos, a ansiedade é uma desgraça. A ansiedade impede você de ter comunhão com Deus, impede você de dormir certo. A ansiedade engorda ou emagrece. A ansiedade destrói a personalidade da pessoa. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa inquieta, é uma pessoa sem paz, é uma pessoa que não deixa os outros conversar. Eu, antigamente, a minha esposa chega falando assim, bem, pare e escute as pessoas. As pessoas sentavam comigo, olhavam para mim, em 2 minutos, tá bom, irmã, já entendi, então a sentença é essa, reza 3 Ave Maria, 7 Pai Nosso, Deus abençoou. Claro que é força de expressão. O que eu estou dizendo é que a pessoa conversava comigo 2 minutos, eu já perdi a paciência. Porque para mim é demais ficar ouvindo alguém falar. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue sentar e ouvir. Então, por não conseguir sentar e ouvir, ficar 1 hora ouvindo a mensagem, a cadeira fica mais dura do que habitualmente. E fica cansativo. Mas isso, o problema não é de quem está pregando. O problema é de quem está ouvindo. Eu tenho um discípulo meu que eu trago um pregador aqui às vezes, e ele falou assim, que quando esse pregador começa a pregar, ele pensa assim. Como é que é a piada, Toninho? Hã? Olha, me deu uma vontade de ir embora a hora que ele começou a pregar. Quando ele termina, ele pensa, por que eu não fui? E vocês me matam, mas eu não conto o pregador. Não, nem o amigo meu. Né, Toninho? Mas aí o que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado. Agora, a pesquisa, a ciência ensina, irmãos, que a ansiedade é o mal do século. Perceba você que a ansiedade não é depressão, ela é uma raiz promissora para tal. Toda pessoa ansiosa vai ter tendências terríveis a se tornarem deprimidas. Porque existe uma diferença entre deprimido e depressão. Deprimido é a pessoa que está começando ali com uma raiz de tristeza, para depois aprofunda a tristeza, que é a depressão, que é a ausência de químicas nos seus cérebros, né, nos seus funcionamentos. Agora, a ansiedade, ela atinge homens e mulheres, jovens e velhos, doutores, analfabetos, religiosos, ateus. As pessoas andam com os nervos à flor da pele. Hoje uma criança de 10 anos de idade chega em casa, ela está tão ansiosa, com medo de tirar nota baixa, que ela ou engorda ou não consegue comer. Os livros são dessa grossura. Há tanta pressão em cima de nossos filhos pela escola e às vezes com a gente também, que elas andam numa ansiedade tão terrível, que isso começa a afetar o psique, né, dessas crianças. Então as pessoas hoje andam como um vulcão prestes a entrar em erupção. Elas são como um barril de pólvora pronto para explodir. Todo mundo está ao estopim.
A gota d'água. E aí eu fico lendo os irmãos na internet. Tem uns que falam assim: voltei para a cidade, voltei para o silêncio. Voltei para a morbidade, voltei para o zero. Porque tem gente que gosta de agitação. Aí eu fico vendo outros, triste hoje. Eu fico vendo outros, feliz demais. Você começa a ver como as pessoas vivem numa situação emocional e a emoção da pessoa começa a estar exposta pelo seu meio de vida, pelo seu jeito de viver, pelo seu estilo de vida, e elas não conseguem mais disfarçar as suas emoções para ninguém. A ansiedade é terrível. Agora, há várias causas para a ansiedade. Vamos lá? Em primeiro lugar, a ameaça. Tem muita gente ansiosa com medo de doença. Tem alguém aqui assim? Que tem medo de ficar doente? Elas ficam ansiosas apenas por pensar que a qualquer hora elas podem adoecer. Outras têm medo de morrer. Outras ficam perturbadas só em pensar que um dia ela vai morrer. Daqui a 80 anos ela já está ansiosa agora. Um amigo meu chorava muito, e aí eu lhe perguntei por que ele estava chorando. E ele dizia que estava com medo de perder a mãe dele. É o mesmo caso eu com meu pai. Eu chorava, mas ele falou: o que está pegando? Eu tenho medo que meu pai morra. E uma coisa tão terrível que às vezes a gente ficava conversando entre nós, irmãos: olha, meu pai pode morrer, né? E o velho está mais vivo do que nós. É mais forte do que a gente. E a gente fica com medo, com uma ansiedade tão terrível. E aí você começa a perceber que a nossa exposição aqui hoje, que Jesus falou tanto sobre ansiedade, que os apóstolos falaram tanto sobre ansiedade, e você começa a perceber o porquê que esse assunto é importante para nós cristãos. É muito importante. Outras pessoas vivem numa ansiedade constante, com medo de crise financeira. Outras com medo do que vai, preocupadas com o que vai comer, beber, vestir. Quando não tiver dinheiro, irmão, entenda uma coisa que eu vou falar de uma vez por todas. Primeiro, Davi disse: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Filho de Deus não precisa de dinheiro para comer e para sustentar a casa. Ele precisa de dinheiro para fazer um monte de coisa, mas isso Deus provê. Agora, a ansiedade é um mal que faz as pessoas se sentirem infelizes, que faz as pessoas não compartilhar, não serem amigas, que fazem as pessoas não sorrirem umas para as outras, faz elas viverem uma bipolaridade por causa da ansiedade. Em primeiro lugar, as causas da ansiedade é a ameaça. Em segundo lugar, o medo. Um medo, ele não... Deixa eu te falar uma coisa para você entender sobre medo. Um monte de coisa é sentimento. Medo não é sentimento. Medo é espírito. Você sabia disso? Abra aí, 2 de Paulo a Timóteo. Medo não é sentimento. Medo é um espírito. Tem gente que pensava: eu estou com sentimento de medo, uma sensação de medo. Não é sentimento. 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 1, no versículo 7. Leia aí. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então agora você precisa entender que medo não é emoção, o medo não está ligado à emoção, o medo não está ligado ao sentimento, o medo é um espírito, está ligado a sensações espirituais. Então tem gente que tem medo de tudo, tem medo de casar, tem medo de casar e medo de divorciar, e se não der certo? Eu não quero separar igual minha mãe, mas nem casou. Eu não quero viver infeliz como os meus pais viveram.
Ou tem gente que tem medo de consertar a vida dele, de dar errado de novo. Tem gente que é escravo, e eu te falo uma coisa sobre medo. O medo paralisa, o medo escraviza. Pedro estava andando sobre as águas, quando ele sentiu medo, ele paralisou e afundou. O medo para você, o medo paralisa você. E aí, irmão, eu preguei no domingo da ceia passada sobre Senhor, por que sofremos? E eu esqueci de dizer uma coisa muito importante sobre Jó. Jó não tinha medo de nada. Outra coisa importante sobre Jó. Jó disse, eu sou maior do que meu sofrimento. Uma pessoa que tem fé, ela entende que ela é maior do que a dor dela. Para você vencer a ansiedade, para você vencer o medo, você precisa entender que você é maior do que sua dor. E o que está em você é maior do que ambos. Do que você e do que a sua dor. Então o medo é terrível. Medo da vida, medo da morte, medo da solidão, medo da multidão, medo do hoje, medo do amanhã, medo do conhecido, medo do desconhecido. A pessoa vive pensando naquilo que nem existe, ela vive com medo, ansiosa, com medo. Veja que isso aqui é tudo frutos da ansiedade. A expectativa do não esperado, o medo, né? Você já ouviu falar em depressão pós-parto? Eu acho isso um absurdo, mas faz sentido. E aí eu fui estudar sobre a depressão pós-parto. E sabe o que eu percebi? Que a mãe sente depressão com medo de perder o filho. A coisa é tão terrível que quando o Gianluca nasceu, durante o primeiro mês eu acordava 3, 4 vezes por noite para ir lá para ver se ele estava respirando. Você tem medo de perder o filho. Quando ele começa a ir para a escola, você começa, poxa, mas será que ninguém vai roubar meu filho? Você anda assim, olha, não fala com estranho. É claro que isso faz parte, é o zelo, mas tem coisas, irmãos, que começam a nos paralisar. Se meu filho ficar doente, se pega uma pneumonia, se olha aí tanta criança acontecendo, você olha para o menino e fala, poxa, Senhor, tem misericórdia, não deixa eu perder meu filho. Medo, a ansiedade daquilo que não é esperado, a expectativa do não esperado, é terrível. Agora, há vários efeitos da ansiedade. Em primeiro lugar, eu quero chamar de reação física. Diga, reação física. Mais de 50% das doenças são psicossomáticas. Isso significa que mais de 50% das pessoas doentes hoje começaram com problemas emocionais. Inclusive o câncer, ele é derivado de problemas emocionais. Em uma pesquisa feita nos Estados Unidos, revelou que 80% das pessoas com câncer não conseguiram perdoar quem amava. Raiz de amargura. Toda pessoa que tem problemas emocionais, ela irá desenvolver algum tipo de doença no seu organismo. Seja um diabetes, inclusive osteoporose, artrose, artrite, câncer, que são doenças consideradas doenças psicossomáticas, que começa no psique, começa na emoção, começa com ansiedade, começa com medo, com as fobias, e aí vai desenvolvendo isso nas células. Agora deixa eu te explicar como é que funciona o medo, a paralisação. Nós temos em nosso corpo um sistema imunológico defensivo, que quando uma bactéria vai entrar no seu corpo, umas bolinhas brancas chamadas o quê? Os glóbulos brancos, vai lá, entra na bactéria. São milhares de bactérias que entram no nosso corpo, nocivas todo dia e toda hora. Só que, quando essa bactéria entra no seu corpo, aqueles glóbulos brancos saem correndo na velocidade da luz e vai lá e pesquisa aquela bactéria. Assim, ó. E aí sonda a bactéria para ver se faz parte do organismo. Quando ela percebe que não faz, a bolinha branca vai embora. E aí quando ela volta com uma legião. É uma legião de glóbulos brancos. Aí ela volta e faz assim, ó, uau! E
come as bactérias, por isso você não morre. Por que que uma pessoa que sai do chuveiro quente não pode sair no frio? Vou te explicar. Porque os seus poros dilatam. E aí, ao invés de uma bactéria só entrar, um monte. Aí os glóbulos brancos podem não conseguir vencer aquele monte de bactéria ao mesmo tempo. Agora, o que que acontece? Uma pessoa, quando tem qualquer tipo de doença, o organismo dela luta para vencer a doença porque ela não quer morrer. Escuta o que eu estou dizendo. Nós temos 3 órgãos internos que são inteligentes e que não podem dormir. Eles têm que estarem acordados 24 horas. Qual é o nome deles? Cérebro, coração e pulmão. Escuta o que eu estou dizendo. Quando você está de bem com a vida, está supimpa consigo mesmo, que o nome disso é fé, de bem com Deus, porque ninguém está de bem com a vida se não estiver bem com Deus, o seu organismo trabalha para te proteger. Quando você não está de bem com a vida, o cérebro, o coração e o pulmão entendem que você não gosta de você. Não é que eles não irão te proteger, eles irão trabalhar mais lentamente, e aí as bactérias proliferam de uma maneira mais rápida, e aí aumenta lá as células, porque todo mundo tem um radical livre dentro de você. O nome do radical livre é câncer, todo mundo tem câncer, mas ele não desenvolve justamente porque você se ama. Justamente porque você gosta demais de você. Agora, a partir do momento que você começa a não se gostar, a não se amar, a ter raiva, porque quando você tem raiva de alguém, não é de alguém que você tem raiva de você. Porque quando você deixa uma pessoa mexer com o seu interior, aquela pessoa já te dominou, só você que não sabe. Aquilo que você odeia te domina. Então quando você fala assim, eu estou com raiva da vida, eu não aguento mais, eu não dou conta mais, o seu cérebro entende a mensagem. E agora os seus poros começam a dilatar de uma maneira exagerada. E aí, meu filho, você começa a ficar à mercê de doenças psicossomáticas, emocionais. Aí um câncer pode desenvolver, aí uma artrite, um diabetes, aí qualquer tipo de doença desenvolve de uma maneira pior, mais rápida, ou doenças de pele, ou terríveis doenças. Por quê? Porque você está com problemas emocionais. Se você entende o que eu estou falando. E obviamente vai desenvolver, por exemplo, uma pessoa que tem qualquer tipo de doença, ela luta para não morrer. Uma pessoa que tem depressão, ela quer morrer. Agora imagina você chegar em casa, todo dia, e pegar uma marmanjo em cima do sofá, que sai da cama e deita no sofá. Você rala de trabalhar e aquele vadio não faz nada. Agora imagina você, o seu cérebro, o seu pulmão e o seu coração nem sequer dormem. Mas agora ele descobre que você não quer viver. Então eles estão trabalhando o quê? À toa. E aí sabe o que eles começam a fazer? Porque eles são super inteligentes. Eles começam a deixar as coisas acontecerem. Você fica à mercê de doenças. Então normalmente pessoas emocionais ficam muito doentes, com inflamações, com qualquer tipo de doença. Ela sempre está mal. Sempre uma doença acomete uma pessoa extremamente emocional. Porque ela é levada pela emoção. E aí você vai ver que a Bíblia deixa claro a seriedade disso. Então, primeiro, os efeitos da ansiedade é a reação física. As pessoas vão lá buscar uma paz química, né? Aí o médico dá ali um manipulado, e a pessoa vai ter uma sensação química de melhora, mas não cura. Tira dela aquele remedinho, você vai ver se ela não vai para a fossa de novo. Sabe por quê? Porque o problema não está na ausência de química, o problema está naquilo que é inacessível, na alma. Você precisa ser curado desses problemas emocionais que você tem. E calcula-se que não tem lugar que tenha gente mais doente do que na igreja.
Meu Deus. Ó, silêncio. Que coisa. Ou seja, a Bíblia diz que o ânimo sereno é a vida do corpo. Abra aí Provérbios 14:30 e confira aí, seus bereanos. Provérbios 14:30 diz, olha que texto tremendo: a paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Misericórdia. Lê aí bem alto esse texto, vai lá. A paz. Vamos lá, vai lá, gente. Olha como é que tá. O ânimo sereno é vida para o corpo. Olha como é que tá na King James. Tá assim, ó. Olha aqui, a paz de espírito é saúde para o corpo. Você começa a perceber como esse tema é necessário para a sua vida com Deus, para a sua vida familiar, para a sua vida de mãe, para a sua vida de pai, para a sua vida de empregado, para a sua vida de amizade. A paz de espírito é saúde para o corpo. Uma pessoa que não tem o espírito em paz, consequentemente ela não terá um corpo saudável. Vocês estão entendendo? Está claro para vocês? Em segundo lugar, os efeitos da ansiedade. Falamos da reação física, né? Aí vem aqui a reação espiritual. Aqui essa daqui é complicada. Olha para mim. A ansiedade nos afasta de Deus. Escuta o que eu vou dizer. Aonde começa a ansiedade, termina a fé. Vou dizer de novo. Aonde começa a ansiedade, termina a fé. Nenhum ansioso pode ser considerado um crente. Porque a palavra crente é o que crê. Ô pastor, então não tem ninguém crente aqui, porque todo mundo levantou a mão que é ansioso. Eu não estou dizendo crente em Deus no sentido literal da palavra. Estou dizendo alguém que tenha por hábito uma vida de fé. O que eu estou dizendo é que aonde começa a ansiedade, termina a fé. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue esperar o prazo final das coisas. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue esperar o fim do filme. Ela tem que perguntar, como termina? Como termina? Fala, fala. Corta logo. Por exemplo, você dá uma série, compra essa série de Hollywood para as pessoas ansiosas, ela começa a série do fim para o início. Eu conheço gente que quando ela compra, por exemplo, eu sou viciado, é uma palavra forte, né, irmão? Eu sou fascinado em séries de Hollywood. Então eu tenho tudo que é série que você imagina. Eu faço coleção. Então, para mim, série de homem é 24 horas. Inclusive, eu vou consagrar o Jack Bauer a apóstolo. Filme de homem, 24 horas, Rambo, Chuck Norris. Inclusive, vocês viram que o Chuck Norris é pastor? Ele e Alec Baldwin. Alec Baldwin e Chuck Norris são pastor, irmão. Que pastor doido, pensa só, coitado do diabo. Então veja, pensa, eu tenho um monte de série. Eu testo a minha ansiedade. Então eu consigo esperar acabar essa temporada e esperar um ano para comprar outra, mas tem irmão que não. Acabou essa temporada, ele vai para a internet para ver como é que é a próxima. Já lá na internet, ele baixa da internet. Porque ele está tão ansioso para ver o desenrolar da coisa que ele não consegue desenvolver a paciência. A ansiedade é um pecado, porque a Bíblia nos manda ser pacientes. E a ansiedade é o inverso da paciência. E óbvio que eu já falei para vocês que o problema da ansiedade é desenvolver essas doenças psicossomáticas. Que aí eu poderia gastar um tempo aqui, eu vi que vocês gostaram, só numa lista de doenças psicossomáticas. Prometo vocês que eu vou vir e vou pregar sobre doenças psicossomáticas. Que eu tenho que tomar vergonha na cara, que essa também é uma área que Deus mais usa a mim, é a área emocional das pessoas. Agora, sobre isso, a ansiedade,
é o útero, onde a incredulidade cresce e dá à luz. A ansiedade é o útero que faz a incredulidade desenvolver até dar à luz. Aonde começa a ansiedade, termina a fé. Toda pessoa ansiosa está gerando dentro de si um filho por nome incredulidade. Agora tem muitas confusões acerca da ansiedade, muitas dúvidas terríveis. Tem gente que não sabe, por exemplo, o que é ansiedade, aí ele começa a confundir. Então eu vou passar agora uma listinha para os irmãos, o que ansiedade não é. Bacana? Só terça que vem agora, você vai ter que vir. Eu estou vendo vocês assim muito interessados, eu vou aproveitar agora e segurar os irmãos para o próximo culto, claro, igual o Silvio Santos. A gente tem que fazer o quê? Tem que aproveitar. Brincadeira. A ansiedade é o útero no qual a incredulidade se desenvolve. Aonde começa a ansiedade, termina a fé. Então vamos lá. O que não é ansiedade? Primeiro lugar, ansiedade não é desprezar necessidade do corpo. Então, primeiro, Jesus nos ensinou a orar. Qual foi a oração que ele disse? O pão nosso de cada dia nos dai amanhã. Nos dai depois de amanhã. Semana que vem. O que eu vou comer amanhã? Está tudo errado, irmão. Mas o mundo está adotando o conceito reducionista, degradando a urgência, a emergência dos fat food. Você se lembra que antigamente você tomava um chocolate quente, você tomava um chocolate quente. Você ralava o chocolate, você batia no liquidificador, ele vinha grosso. Então eu costumo dizer que o melhor chocolate quente do Brasil é do aeroporto de Curitiba, porque vem grosso, quente. Hoje você pega esse todinho, Nescau, uma coisa rala. Antigamente, para você fazer uma pipoca, antes da panela, você tinha que arrumar um jeito. Você podia, uma colher ficar assim, mexendo ali. Eu desconfio que é assim que o Toninho ainda faz pipoca na casa dele. Não, né, Toninho? Porque toda quarta a gente come uma pipoquinha lá. E aí, olha lá. Aí inventaram a panela para fazer pipoca. Agora não precisa mais disso. Agora vem um papelzinho mais fino que esse pano aqui. Você joga no micro-ondas, em 3 minutos ele fica desse tamanho. Mano, não tem nada contra o imediatismo. Antigamente você tem internet. Antes nem tinha internet. Mas antigamente você tem internet, você desligava o seu telefone, ligava o cabo do telefone no computador e tinha ali no computador um negócio chamado discador. Aí você começava, aí começava 15 minutos. E aí você conseguia navegar no UOL, no AOL, no Terra, no Yahoo. E aí quando o telefone tocava, não importa quem estava do outro lado da linha, você espraguejava. Por quê? Porque derrubava a internet. Aí é bem na hora que você estava lendo o e-mail, o telefone tocava. Derrubava. Aí hoje não, irmão. Hoje tem sinal wireless em tudo que é lugar. Não tem problema. Hoje os carros vêm tudo com 3G dentro ali no multimídia. Então a coisa, ela foi se tornando tão rápida. E aí o problema da coisa se torna rápida, que ela também se tornou impessoal. O homem foi feito para ter contato com o homem. Hoje tem banco delivery. Você chega, você não tem contato com a pessoa. Você nem desce do carro. O McDonald's agora você não fala nem com a mulher na cabine mais. Você fala para uma máquina lá. Você sabia que na 7 de setembro tem oração delivery? Tem uma máquina lá na igreja aí. Aí você clica. Faça seu pedido de oração. Aí vem a lista. Qual é a sua necessidade? É isso, aquilo, outro.
Pode fazer seu pedido de oração que nós vamos orar. Aí quando você aperta, deixa aqui sua oferta. Qual o valor? Começa com 100zão. Eu não estou brincando não, estou falando sério. É sério. É sério, irmão. Você... Tomou um susto. Você sabia que nos Estados Unidos tem pastores a domicílio que vão lá para dar ceia, dar um momento de mensagem uma vez por mês e, claro, pegar o dízimo. Não pode faltar. Ou seja, a história caminha para desinformação, para falta de contato. Hoje tem uma televisão no quarto, um computador no quarto. Cada família tem uma TV no quarto e um computador. O pai sai de manhã, o filho está dormindo. Chega à noite, o filho está dormindo. Chega no fim de semana, em vez de sentar e conversar, pega o prato, vai para o quarto, vai para o computador. Aí fica nessa porcaria, essa ratoeira do zap aí, ó. Irmão, chega no aeroporto, tá todo mundo assim, feito besta. Rapaz, isso me dá uma raiva assim, ó. Eu fico possuído com isso. Ninguém conversa. Irmão, você pode olhar. Aquele menino ali que viaja comigo é um viciadinho. Ele ainda vira de costas assim, ó. Aí, eu fico, meu filho, desliga isso, meu filho. Sabe como é que usa? Eu falo, ó, vai lá, olha, ninguém escreveu, beleza, guarda. E esse negócio pega. Quando um pega, o outro tá do lado, não pegou, ele também pega. Aí um outro pega. Daqui um pouco, você olha assim, tá todo mundo assim, ó. No zap. Ninguém conversa mais, ninguém tem contato. Irmão, já teve vez na minha casa de eu receber mensagem assim: amor, vem dormir. Eu falei, o quê? Quem é? Da onde vem essa voz? Quem está falando? Sai daí! No zap. E aí, irmão, as pessoas foram feitas, antigamente as pessoas, o murinho era baixinho. Para pedir açúcar, pedir arroz, pedir feijão. Hoje em dia, os muros são altos. E aqui em Curitiba é engraçado. Curitibano não cumprimenta, ele olha para você e faz assim, ó. Desse jeito. O cara nem para falar assim, ó. Irmão, eu passo 1 ano e meio sem ver meus vizinhos. Eu não sei como é que é o rosto deles. Como é que são? Eu não lembro a fisionomia deles. Você sabe que essas coisas começam a afetar as pessoas. E as pessoas começam a se fecharem dentro de si, a não terem contato. Não ter contato com o estranho ainda vai. O problema é quando família não tem contato com família. Pensa, ontem eu fiquei bravo. Cheguei em casa, eu e o Jean fomos jogar xadrez, a mulher subiu lá pra cima, eu gritei, onde é que você está? Desce, mulher! Vamos sentar. Não, eu estou ouvindo mensagem, ouve aqui na nossa cara. Mas para quê? Eu estou ouvindo uma coisa e você outra. Mas pelo menos eu estou te vendo. Faz tudo onde eu estou vendo. Porque é contato. O que não pode, irmão, quer fazer, um quer ver televisão, outro quer ficar no zap, mas fica ali em volta, ali, ó. Não vai para cada um para um canto, para um buraco, para lá, para onde for. Minha mulher sai de casa, eu abro a porta e deixo os cachorros entrar tudo. Ela chega, ela fecha a porta e os cachorros vazam. Chega, é um cachorro em cima do outro e os dois em cima desse cachorro e a coisa é festa. Porque eu gosto de contato. E aí ela fica com raiva que a casa está mijada, mas não é eu não. A casa está bagunçada, é os cachorros. Juro você que não sou eu. Mas irmãos, pare e pense na seriedade disso. Ei menino, você quer ficar nessa porcaria? Então, por exemplo, você sai com os irmãos hoje em dia. Gente, às vezes domingo aqui a gente sai com os irmãos e vai comer. É ou não é, Delma? Aí fica os engraçadinhos. Uns conversam e outros ficam. Irmão, pensa num cara que fica macho. Essa semana, 2 semanas, eu peguei no pé de um ali. Vou falar o nome dele não para não expor ele. Só a primeira letra do nome, Juninho. Cada 2 minutos o Juninho assim. Falei, Juninho, fala comigo, Juninho, eu estou carente. Juninho, olha para mim, Juninho. Juninho, eu quero falar com você, Júnior. Aí parou o Júnior, aí começou o Harrison. Aí parou todo mundo, aí começou minha mulher. Falei, gente, apesar que minha esposa estava conversando com a irmã da igreja. Era a Patrícia, né? Verdade.
Então você é culpada, Patrícia. E aí, irmãos, as pessoas têm que entender que o diabo quer que você perca o senso do contato, porque o homem só é feliz com contato com outro ser igual a ele. Isso aqui é uma máquina. Eu costumo brincar, né? Minha esposa, agora até esse negócio de filho de Jó pra cá, porque eu preguei. Então quando você assiste um filme que tem uma irmã bonita do outro lado, você fala, filha de Jó. Quando você assiste um filme que tem um irmão que é mais ou menos pro outro lado, você fala, filho de Jó. Né? Aí, no tempo desse, minha esposa estava passando o Giannichini, ela falou, Giannichini é bonito. Eu fui lá e desliguei a TV. Bati e falei assim, é vidro, eu sou real. Olha, o Giannichini, eu desliguei o Giannichini. Eu existo, ele não. Eu sou o cara. Irmão, desliga, é fácil, desliga. Facinho. Nós temos que aprender a ter contato. Às vezes o pai está ali, o menino está atravessando. Pô, esse menino, toda vez que eu paro na frente da televisão para fazer alguma coisa, ele começa a me incomodar. A intenção é essa. A intenção é que ele não quer que você faça isso, ele quer que você dê atenção para ele. Aí hoje as mães começam, toda mãe solta foguete quando o filho senta na frente da televisão para assistir desenho, fala, estou em paz. Você que pensa. Agora que começou a sua falta de paz. Porque quem está pregando, discipulando seus filhos, é os desenhos. É os padrinhos mágicos. É a Disney. Hã? Galinha pintadinha dos diabos. Irmão, você já viu o desenho dos padrinhos mágicos, por exemplo? Você já viu aquele desenho lá, Par de Reis, que eles incorporam? Já viu Padrinhos Mágicos? Quando o rapazinho quer uma namorada, ele não tem, então o padrinho mágico dele transforma um amiguinho dele numa menininha para ser namoradinha dele. O nome disso na vida real é o quê? Homossexualidade. Você não sabe o que o diabo está instruindo, ensinando seus filhos para sua casa. Cuidado, Graça, com o que o Ramon está assistindo, viu? Fica atento com o Ramon, Graça. Essa criança enorme lá. Irmãos, o que eu estou falando para vocês é o seguinte. Ansiedade é uma coisa séria que desenvolve num monte de doenças psicossomáticas. Como você educa seus filhos? Diga-se de passagem, aproveitar o adentro, meus parabéns por como você educou, porque o Ramon é uma pessoa maravilhosa, viu? Pessoa fantástica. Cara do tio. Conheceu o seu tio em Balneário. Agora, o que eu estou dizendo para você, irmão, olhe para dentro de si. Começa a entender que a ansiedade está prejudicando sua casa, sua família, seus amigos, seu relacionamento no trabalho, sua vida espiritual com Deus. Ela está fazendo você sofrer antes de sofrer. Isso é sério. Então a ansiedade não é desprezar as necessidades do corpo. Em segundo lugar, o que a ansiedade não é? Não é proibir a previdência quanto ao futuro. Então, por exemplo, a Bíblia aprova o trabalho da formiga. Por que que ela vai reprovar o seu? Ansiedade não é você ter uma previdência futura, um planejamento futuro. O nome disso é procrastinar. Ansiedade, irmão, é ter tudo isso, toda essa previdência, todo esse planejamento e mesmo assim ser ansioso. Porque tem gente que sabe planejar, porque normalmente o ansioso, a pessoa que tem medo, ele planeja tudo. Quem tem medo, com 12 anos, ele já tem um plano funerário. Então, não é nada disso. Uma pessoa ansiosa, ela se precaver, ela tem tudo isso, mas, mesmo assim, ela tem medo de algo que não sabe o que é. Então, a ansiedade não é proibir uma previdência quanto ao futuro, né? A Bíblia, por exemplo, aprova os passarinhos que dão provisão para o futuro, construindo ninho e alimento, trazendo alimento para os seus filhotes. Não é nada disso. O que Jesus proíbe não é previdência, mas preocupação.
Ansiedade não é previdência, é preocupar-se. A preocupação é incredulidade. Está claro para os irmãos? O apóstolo Paulo aconselha, nós já lemos, não andeis ansiosos de coisa alguma, não é só de alguma, de coisa alguma. O apóstolo Pedro exorta, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele esqueceu de vós. Agora deixa eu falar para a igreja que eu amo tanto, presta atenção. 1 de Pedro 5 e 7 deixa claro, lançai sobre o Senhor todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Deixa eu te falar uma coisa séria. Pastor, eu não tenho nada para pôr na mesa amanhã, mas hoje ou antes de amanhã vai vir a provisão, porque o seu Deus é o Jeová Jiré, o Senhor que provê, o Senhor que traz isso. Lembra quando o profeta estava andando na rua? Chegou em Sarepta e ele encontrou uma viúva. Olhou para a viúva e disse: e aí, mulher? Estava lendo os posts da Marli dos crentes matuto. E aí, mulher? Tudo bem lá em casa? A mulher olhou e falou assim: sim. Mulher, eu estou com fome, faz um bolo para mim. A mulher falou assim: ó, esse profeta é besta. Meu senhor, eu estou catando aqui uns gravetinhos e eu vou voltar para casa e vou pegar esses gravetos e fazer uma fogueira, e a última massa de bolo e o óleo que eu tenho, eu vou fazer pão para eu e o meu filho comermos e depois morrermos. Aí o profeta teve uma dosinha dela: minha senhora, toma aqui uma oferta para te ajudar. Foi isso? O profeta olhou com a cara mais dura. Fosse hoje, você ia chamar ele de falso profeta. E disse assim para ela: faça primeiro para mim, depois para você e seu filho. Aí a mulher falou assim: pastor ladrão, aproveitador, safado. Foi isso? Foi isso? Pastor aproveitador de viúva. O que ela fez? Obedeceu. Ela foi para casa. Eu acho que o profeta chegou lá e pegou aquele menino tão magro, que dormia em cima da agulha e cobria com a linha. Aquele menino raquítico mostrando a costela. E nem assim o profeta teve dó. Porque você não tem profeta para ter pena de você. Você não tem que ter profeta para ter dó de você. Ele tem que chorar com você, mas você tem que ter profeta para liberar a palavra e a palavra ter vida na sua vida. Porque cheio de pastor que tem dó aí tem um monte. E alguns que não tem também. O profeta tem que trazer a solução vindo do alto. E a solução para aquela mulher era essa. Então o profeta foi lá, ela fez o bolo, obedeceu. E olha, irmão, não pensa você que o profeta não comeu o bolo, não, que ele comeu tudo e ainda lambeu os lábios já. Limpou a boca. E depois que ele limpou a boca, ele olhou para a mulher e falou assim: mulher, porque fostes obediente à palavra do Senhor, eu te digo que a farinha da panela não vai faltar e o azeite da botija não faltará. Essa mulher nunca mais teve falta na casa dela. Olha, lança sobre o Senhor a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou falando com gente que não conhece Deus. Eu estou falando com gente que conhece a palavra de Deus. Para de ser preocupado, lança sobre o Senhor a sua ansiedade, você vai ver Ele agir na sua vida. Aleluia. O que a ansiedade não é? Não é estar isento de ganhar a própria vida. Nós não podemos esperar o sustento de Deus assentados. Não, pastor. Aí o procrastinador fala assim: não, mas a Bíblia diz que os pássaros, o Senhor veste eles, e os pássaros têm a sua casa, e o Senhor cuida dos pássaros. Você tem razão, mas você não vê um pássaro acordando meio-dia. O primeiro canto do dia é dos pássaros. Eles são esforçados, eles são trabalhadores. Deus não tem compromisso com vadio.
Deus, não tem compromisso com gente que está esperando a bênção cair na cabeça dele. Senhor, irmão, entenda, eu vou falar uma coisa para você que está desempregado principalmente. Todo mundo que está desempregado tem um emprego hoje. Sabe qual é o seu emprego até arrumar emprego? 8 horas por dia você vai andar procurando emprego. Esse é seu emprego. Até você arrumar um emprego, você vai trabalhar procurando emprego. Vai trabalhar para você mesmo. Sai de casa como se você fosse trabalhar. Age profeticamente. Eu lembro que quando eu não tinha carro, eu sou um cara meio doido, né? Quando eu não tinha carro, eu andava na rua feito besta. Ficava assim, qual é, menino? Deus vai me dar um carro. O dia que Deus me deu um carro, vou te contar como é que foi a história do primeiro carro que Deus me deu. Porque eu tenho um negócio de ganhar carro e dar carro também, que é uma benção. Eu casei com essa princesa aqui, a Querubim 1, porque a Querubim 2 é a Carol. Essas mulheres santas da igreja. Tem umas mulheres santas aqui na igreja. Para aguentar esses maridos tem que ser santa, né? Tem que ser querubim para aguentar os maridos, né? E aí, ela fez um acerto lá na Ferramentas Gerais, na ICO, e ela me deu um violão caríssimo de presente. Eu nunca tinha tido um violão caro de presente. Diga-se de passagem, quando eu me casei, ela não comprou nada. Ela ganhou, mas comprou. Ó, ela entrou dentro do apartamento comprado com tudo mobiliado. E eu tinha 19 anos de idade. Tudo mobiliado, apartamento comprado com tudo mobiliado. Saí de Goiânia para vir para Curitiba com a mão na frente, outra atrás. Pobre, 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 irmão. Porque eu contei minha história pro carroceiro e o cavalo chorou. Pensa numa coisa triste. Aí, minha esposa foi lá, minha noiva na época comprou lá um violão e me deu. Isso no ano 2000. Aí eu fui viajar para o interior de Santa Catarina para pregar na igreja. Pequenininho, do pastor que é amigo meu até hoje. Chegou lá, o pastor foi me buscar no aeroporto com um Del Rey, caindo nos pedaços com a longarina torta. Sabe assim, um olho tá para o norte, outro olho tá para o sul? Tem gente assim por aí. Que olha para você, mas ele não está olhando para você. Ele está olhando em foco. Ele está olhando para todo mundo, menos para você. Mas ele está olhando para você. Você conhece gente assim? Não responda. Então o Del Rey desse irmão estava com essa longarina torta. E ele veio lá assim andando igual aqueles cachorros. Esse irmão era tão pobre que na casa do meu pai tinha um cachorro que latia assim, ó, fome, 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 fome. Aí eu olhava mais um pouco, via um gatinho trançando as pernas que miava assim, ó, miséria, miséria. Aí passava mais um pouco, tinha um garnizé que bateado e falei, sempre foi assim. Pensa numa vida miserável. Um dia, um irmão foi e deu um carro pro meu pai expulsou o demônio do irmão. Foi, irmão, Deus me fez para andar a pé, tá amarrado esse demônio, porque o irmão deu um carro para ele. Pedir miséria. Pensa, coisa séria. Terrível, irmão. Aí, cheguei lá na casa desse pastor, falou, irmão, ó, ela aqui tinha que fazer a maletinha pro farofeiro viajar. Que eu viajava com 2 no bolso, 1, 5. E eu tinha que comer na maletinha. 2001, né? Na maletinha. E aí, 7, 8, 10, 15 horas já. Sabe o que eu fazia? Eu tomava 2 Dramin para dormir, porque quem dorme não sente fome. Eu estou falando sério, irmão. Quem dorme não sente fome. Eu dormia. Ela começou a viajar comigo. Ela falou, estou com fome. Eu olhar, tinha 2, 3, que era muito dinheiro na época. Eu falei, vai lá, come. E você não vai comer? Não, não vou comer não, estou com fome não. Só dava para ela. Só para ela. Cheguei lá nessa cidade. O pastor me pegou no aeroporto com a cara de bulldog. Hã? Na rodoviária, né? Na rodoviária. Pastor Celso, deve estar me assistindo, Celção, meu amigo, lá de Lages. Celção careca, com aquela testa brilhando, com aquela cara de bulldog. Olhou e falou assim, pastor Hernani, eu estou muito infeliz, estou muito triste hoje. Falei, o que foi, Celção? O ladrão entrou na nossa igreja ontem e roubou tudo. Eu falei, o quê?
Não tem um aparelho de som na igreja. Falei, e agora? Não. Eu arrumei uma caixinha de som. Sabe aquela caixa que você compra um chiclete e ela vem de pendurado do lado? aquele microfone bem levezinho que fica batendo o chip dentro dele. Que o pastor pregava, fazia barulho assim o microfone, né? Mas assim, eu comprei e aluguei uma guitarra lá para você fazer. O pastor, não esquenta. Eu com violão caro de pendurado. Eu vim aqui e vou fazer barba, cabelo e bigode. Eu vou pregar, orar, expulsar demônio, fazer louvor, vou fazer tudo, esquenta não. Não se preocupa. Preguei 4 dias. Deus derramou o seu poder, centenas de pessoas aceitou Jesus. Terminou o culto. O genro dele estava com o meu violão dentro do carro. E aí eu falei assim, na hora que eu estava pregando, o Senhor disse, manda, eu esqueci o nome dele, eu só lembro do apelido, manda o Bocão, sugestivo o apelido do baterista, manda o Bocão trazer o violão que está no porta-mala. Terminava o culto, eu ia direto para o rodoviário, o voo da Catarinense sairia 11h30, meia-noite. O voo da Catarinense, o ônibus, é isso aí, que seja, o ônibus. E aí o ônibus da Catarinense saía meia-noite a 11h30. O Bocão foi lá e pegou o violão, pus assim, falei, pastor, só por vias das dúvidas, qual é a marca da guitarra que roubaram de vocês? Eu vou falar a marca. Alguns vão rir, outros não importa. Os que rir já sabem que a guitarra é boa para arrebentar. Ah, pastor, a guitarra era muito boa, era uma tonante. Irmão, hoje uma tonante top é uns R$22, uns R$15. Mas aquela seca, meu Deus, uma tonante daquela ótima. Aquela com a corda dessa grossura que você encosta e sai o sangão descendo assim na tonante, velho. Aí eu comecei a rir, falei, pastor, não foi o diabo que roubou, foi Deus que levou essa tranqueira. Porque eu trouxe aqui, Deus mandou eu ofertar meu violão para sua igreja. Eu todo assim ofertei o violão caríssimo. E eu me esqueci que a minha digníssima não tinha entendimento ainda do que é oferta na igreja. Eu peguei minha mala, entrei dentro do ônibus da Catarinense. E cheguei às 5h30 da manhã, peguei o táxi. Quando cheguei em casa com uma mala, fui entrando dentro do apartamento, que hoje inclusive é apartamento da Thalita e do Guilherme. Quando eu fui chegando, ela olhou para mim, quando foi me abraçar, ela, cadê o violão? Eu falei, como assim? Nem seja bem-vindo, meu amor? Nem entra na sua casa, nem um cheiro e um beijo? Cadê o violão? Eu falei, mulher, vamos te contar uma história. Vem cá, entra aqui. Falei, o negócio é o seguinte, Deus pediu, irmão, essa mulher ficou brava, ficou calada, ficou vermelha, com o narizinho assim, tudo em vermelhinho na ponta. Fiquei quieto. Ela não entendia, mas ela iria entender. Passou uma semana, nós fomos viajar para Santa Fé, no interior do Paraná, próximo a Maringá. É isso. Igreja presbiteriana. Independente. E aí estou eu lá pregando. Nessa igreja presbiteriana, um homem muito pobre. Como é que era o nome dele? Zé Eduardo Magalhães. Alguém lembra? Vieira. Dono do antigo Bamerindos. Homem pobre, miserável. Eu queria mandar uma oferta para ele hoje. O homem, nós ficamos hospedados na casa dele. O homem tinha não sei quantas cabeças de boi. Homem rico. Gente boíssima. Nem sei se está vivo e tal. Gente boíssima. Lá na casa dele. Terminou a campanha presbiteriana. Almas convertidas, milagres e tal. Deus agiu. O pastor me chamou no escritório. Na época a gente pagando apartamento e pagando. Irmão, quando o pastor dava R$500 de oferta, a gente saía soltando foguete, era muito dinheiro. Pensa. E aí o pastor me chamou e falou, irmão, que coisa tremenda, mais de 100 almas, e coisa, glória a Deus. Olha, irmão, que Deus lhe pague. Eu, hã? Como assim? Não, irmão, Deus te pague, porque nós não temos condição de te pagar, então que Deus te pague. Cheguei nela, e ela, e aí, amor, foi bênção? Falei, demais. Não, mas eu estou perguntando, foi bênção em todas as áreas? Falei, todas. Não, estou perguntando, e aí? O pastor te deu oferta? Eu olhei e falei, deu. Ele falou que Deus lhe pague. Ela falou, então ele vai ter que pagar, porque tem plano de saúde, tem apartamento, tem condomínio, tem um monte de coisa. Deus vai ter que pagar, então deixa que ele vai pagar, mulher. Resultado.
Nós pegamos o ônibus da Garcia, chegamos em casa próximo às 5 da manhã, cansados, já fomos direto dormir, deixamos a mala para lá. Quando deu 10 horas, essa mulher apronta um peteco dentro de casa. Bem! Quando eu olho, cheio de dinheiro assim em cima da mesa. Irmão, era tanto dinheiro que aquele Luiz, não sei o que lá das quantas deu para nós, que nós saímos de lá e fomos comprar o nosso primeiro carro à vista. À vista. É assim que começou a nossa história. Sabe, eu vou te falar uma coisa séria. Coloca sobre ele a sua ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Deus não desampara os seus, Ele prova. E olha, a Bíblia diz que Ele não dá provação além do que possamos suportar. E aí nós vamos ali, vamos e Ele vai, vamos ver. E Ele vai apertando, vamos ver se você tem fé. E aí a hora que as pessoas perecem no deserto, que começam a murmurar. Tenha fé e não medo. Fala para o irmão do lado, tenha fé e não medo. Glória a Deus. Ou seja, o que a ansiedade não é também? Não é estar isento das dificuldades. Então escuta o que eu vou dizer para concluir aqui. Estar livre da ansiedade e estar livre de dificuldades não é a mesma coisa. Embora Deus vista a erva do campo, Ele não impeça que ela seja queimada. Ele vai fazê-la crescer de novo. Entendeu? Embora Deus cuide dos pássaros, Ele não impede que eles tenham que migrar por causa de tempos, por causa de situações além do seu habitat natural. Estar livre da ansiedade, Solange, não é estar isento de dificuldades. Márcia, Toninho, meus filhos aqui, Fran, Deus não te promete que você não vai passar por tempestade. Ele promete paz em meio à tempestade. O Senhor nunca prometeu que você não iria passar por dificuldade. Ele prometeu que todas as vezes Ele estaria com você. Então a Bíblia diz, lança sobre Ele a sua ansiedade e Ele vai tirar os seus problemas? Não. Ele vai cuidar de você. A minha mensagem para os irmãos nessa noite é: Deus está cuidando de você, da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Olha para mim, meu povo. Deus está no trono. Ele cuida do seu futuro, do seu amanhã. Ele cuida de tudo. Essa situação financeira vai, irmão, tudo passa, inclusive os maus momentos. E isso vai servir de experiência. Eu tenho um irmão aqui, discípulo, que da noite para o dia ele estava promovido, e da noite para o dia ele foi perder quase tudo que ele tinha. Você vê como é que funciona? Se você não sabe o que o mundo nos reserva. Agora você tem que entender que você tem que ser maior do que sua dor, tem que ser maior do que suas perdas, tem que ser maior do que seu sofrimento. Porque aquele que está em vós é maior do que ambos. Você e a dor. Dá um amém bem aleluiado aí. O que é ansiedade então? Para concluir, anota aí, eu vou falar rápido e rasteiro. Primeiro, ansiedade é algo destrutivo. A palavra ansiedade é rasgar, que denota a palavra inquieto. Então você vai ver algumas Bíblias, não estáis inquietos ou inquietudes. Ansiedade é rasgar, que significa inquietação. É um sentimento, olha para mim, de constante suspense. E aí as pessoas começam a ter fobias. Aí vai desenvolver o quê? Síndrome do pânico. Porque a pessoa está sempre em suspense. Isso é ansiedade. Essas duas palavras, rasgar e inquietação, eram usadas para descrever um navio surrado pelos ventos fortes e pelas ondas,
de uma tempestade. A palavra ansiedade vem de uma velha palavra anglo-saxônia que significa estrangulamento. Ou seja, uma pessoa ansiosa, ela vive em constante estrangulamento. Ela está assim, ó, ai, não estou aguentando. Isso é ansiedade, é estar vivendo numa constante estrangulação emocional. Ela está sendo estrangulada pelas situações da vida e do dia a dia. Ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões. O ladrão do remorso em relação ao passado e o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Olha o que é ansiedade. Ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões. O remorso, com medo, com remorso, preocupação, com lembranças do passado, e o ladrão da preocupação do futuro. O apóstolo Paulo venceu esses dois ladrões, que ele chamou de ladrões da alegria. E ele diz assim, ó, primeiro, venceu o primeiro ladrão, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então entenda, primeiro, esquece o passado. Segundo, não se preocupe com o futuro. O Senhor cuida de você, da sua casa, da sua família, da sua vida. Ele está no trono, Ele sabe do amanhã e é dele que pertence. Amém. Ansiedade é enganadora, em segundo lugar. A ansiedade tem poder de criar problemas que não existem. Muitas vezes sofremos por uma causa não real, mas um problema fictício, gerado pela nossa mente perturbada. Então, os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas, vindo para ele socorrê-lo, e gritaram de medo. Em vez de eles dizer, até que enfim o Senhor veio, eles gritaram, é um fantasma. Irmãos, eles aumentaram o problema. Imagina você numa tempestade e ainda ver um fantasma para acabar com você. Você vê o que a mente da pessoa cria? A solução pinta e por causa do medo ela não abraça a solução, porque ela já está escaldada dos problemas. Você entende? Quem está entendendo, diga amém. Ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-lo nos problemas. Ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Como eu disse, repita comigo, aonde começa a ansiedade? Toda igreja, vai lá. Onde começa a ansiedade, termina a fé. Vai lá! Para gravar no seu coração mesmo, bem alto. Aonde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade tem o poder de tirar nossos olhos da eternidade e colocá-los no tempo, nas coisas agora, do hoje e da manhã. Ai, pastor, mas eu tenho pressa. Mas Deus não. Deus não tem pressa. Deus tem tudo na hora certa. Se você não passar por todas as etapas de tratamento, você vai perder de novo, sofrer como sofre hoje. Então Deus fala, calma, eu sei o que eu estou fazendo. Como é que Deus disse? Calma, eu sei o que eu estou fazendo. Irmão, levanta a mão e diga por 3 vezes, Deus está no trono, vai lá. Mais alto. Isso significa que Ele tem um controle absoluto de tudo. E Ele é o seu Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Em terceiro e último lugar, a ansiedade é inútil. E por quê? Fala para mim por quê. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode muito bem encurtá-la. A ansiedade nos mata pouco a pouco. Ela rouba nossas forças, mata nossos sonhos, mina nossa saúde, enfraquece a fé, tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida cada vez menos cristã. Os hospitais e as sepulturas estão cheias de pessoas ansiosas. A ansiedade mata, diga isso. E por quê? Porque a palavra em si indica isso. Qual a definição da palavra ansiedade? Estrangulamento. Como é que é?
Então a ansiedade tem uma missão. Fazer o quê? Matar, estrangular você. Hoje nós vamos orar. Tinha muita coisa para falar, mas creio que falei o suficiente. Orar mesmo. De coração. Em primeiro lugar. E nós vamos fazer, entregar mesmo, na mão do Senhor, toda a nossa vida. Mas não é entregar assim. Vem aqui, pastor Samuel. Pastor Samuel, segura minha Bíblia King James. Segura, pastor Samuel. Leva minha Bíblia. Leva meu problema, pastor Samuel. É assim que a gente entrega nossos problemas. Irmão, como é que você entrega um problema e segura ele? Senhor, eu te entrego minha ansiedade que o Senhor cuida, mas você fica cuidando dele. O Senhor cuida de você, irmão. Agora, isso não significa que você não vai sair para procurar trabalho, que você não vai procurar... Veja, quando você entrega a sua vida na mão de Deus, Ele te dá sabedoria. Ele te fala qual lugar que você vai ser pego no emprego. Não, pastor mandou descansar, vou dormir até meio-dia. Vai morrer de fome, praga. Deus vai dar sabedoria, entendimento. Irmão, olha para mim. Aonde começa a ansiedade, termina a fé. Eu quero aqui hoje orar. Primeiro por gente sincera. Quem aqui acha que é ansioso e quer colocar diante de Deus a sua vida, a partir de hoje, descansar no Senhor, aquietar. Olha, lembra, aquele texto de Provérbios é o mais tremendo. A paz de espírito é cura para o corpo. Irmão, tenha paz. E olha, tem gente que é tão inquieta que você se sente mal perto dele. Não é? Fica ruim. A pessoa toca o terror em todo mundo. Ui, onde ela está tumultuando. Meu irmão, o pastor Ismael, não é assim mais, mas meu irmão, o pastor Ismael, era uma coisa tão terrível. Que ele ia dormir lá em casa, 6:30 da manhã, eu estava ouvindo barulho assim, ó, desse jeito o barulho, ó. Um dia eu estava dormindo, eu falei, mas que diabo é isso, meu Deus? Eita, ó. Pega aqui antes que molha tudo aqui, ó. Arte. Quando eu fui ver, 6:30 da manhã, ele estava fazendo barba e batendo barbeador na pia. Tá. Eu falei, ô praga! Quer me deixar dormir, coisa? Não é que eu estou fazendo barba, vai fazer essa barba lá no raio que parta, mas me deixa em paz. Irmão, ele era, né? Agora casou, virou pastor de... É terrível, terrível. Onde ele chega, ele tumultuava. E ele é tão ansioso que se ele quer uma coisa, ele te liga 90% do dia. Ele te liga 900 vezes no dia até você atender. 6 da manhã, 7, 8, 8:15, 8:10, 8:25, 8:25 e meio, 8:27. Desse naipe. Enquanto ele não consegue o que quer, ele fica ali. E aí? Falei, cara, e se você falar não, por um lado é bom, mas tem gente que isso não é determinação, é ansiedade. Tem gente que não é determinado, é ansioso. Tudo há tempo determinado para todas as coisas. Quem aqui quer vencer a ansiedade? Quem aqui quer vencer este mal? E entregar diante de Deus. Deus vai fazer milagre aqui hoje. Vem à frente que nós vamos orar agora. Sai do lugar e vem à frente.